15, por favor. As criancinhas vão estar indo lá para a salinha. Daqui a pouco nós já vamos orar por elas. Lucas 15. Se você porventura não tem a Bíblia física, você vai poder acompanhar aqui, ou também pelo seu celular. Se você já tem um aplicativo da igreja, né? Dentro do aplicativo tem uma Bíblia aí, você pode fazer o uso dela. Deve fazer o uso dela, tá? Lucas capítulo 15. Amém? Todos encontraram aí? Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, tá? Todos aí encontraram? Irmãos, não repara a voz não, que eu acho que é o problema da maioria das pessoas, né? Já tem um tempo que eu estou de jeito. Deus que me perdoe. Baixou um espírito de Nero nesse povo, que misericórdia. O que é isso, pastor? Espírito de Nero? Nero foi o imperador lá que botou fogo em Roma. Só para você entender, tá? Meteu fogo em tudo. Tá mais ou menos de jeito aqui em Betim, em São Paulo e para outros lugares aí, tá? Vamos orar repreendendo esse espírito de Nero em nome de Jesus. Que misericórdia, que ninguém está aguentando isso mais. Ou é só lá perto de casa que estão metendo fogo em tudo, irmão? Você está doido? Está amarrado em nome de Jesus. Misericórdia. Tem então uma fumaça, uma neblina louca aí. E quem tem problema respiratório, né? Passa apertado com esse negócio aí. É terrível. Mas graças a Deus, né? Se nós estamos sentindo o cheiro da fumaça, que nós estamos vivos. Vocês concordam? Graças a Deus, né? Irmãos, todos encontraram aí? Irmãos, olha só. Na última vez, no último domingo que eu preguei, antes da pastora Natália, eu trouxe uma mensagem aqui em Lucas 8, falei de uma parábola aqui de Lucas 8, e a parábola contava lá de um semeador, que o semeador saiu a semear, e nessa parábola estava contida alguns terrenos, que essa boa semente, e a Bíblia vai dizer isso, que era uma boa semente que ela foi lançada, e essa boa semente ali, ela foi semeada em cima de alguns terrenos, mas o desfecho da história é que somente um único terreno ali, aquela semente caiu, e era um bom terreno, e ele germinou, e ele gerou fruto, e cumpriu o propósito que era para se cumprir. Então, ali o entendimento, né? A conclusão da parábola é Jesus falando que a boa semente é a palavra de Deus, e a terra é o meu e o seu. Se quiser levar uma toalhinha, pode levar aqui, tá, Maria? Tem duas aqui. Foi, coloquei. E a boa semente é a palavra de Deus, e a terra que recebe a semente, a boa semente, é o meu e o seu coração. Então, irmãos, você pode ter uma excelente semente, a melhor semente do mundo, mas se o terreno não estiver bom, se o terreno não estiver preparado, de nada vai adiantar, aquela semente vai se perder. E esses foram os dois exemplos que Jesus usou mais acima lá em Lucas 8. O que eu quero dizer para você, não diferente de semana passada, não diferente também do dia de hoje, a boa semente ela vai ser semeada. Isso aqui não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Washington. A minha palavra não tem o poder de mudar, não tem o poder de transformar ninguém, mas a palavra de Jesus, essa tem o poder de mudar e transformar toda a sua vida, toda a sua história. Mas é necessário que o nosso coração esteja aberto e receptível para essa boa palavra, porque a boa semente vai ser lançada. O semeador trouxe a boa semente, que o bom semeador não sou eu também, tá, irmãos? É o próprio Senhor, é o próprio Jesus Cristo que nos deu essa semente maravilhosa aqui. Mas o meu e o seu coração precisa estar aberto e receptível para ter essa semente aí semeada, porque ela vai ser semeada. Mas nós não devemos ser, como lá em Tiago 1 fala, apenas ouvintes da palavra, mas praticante. Se eu sou apenas ouvinte e não praticante, eu sou como aquele terreno pedregoso, eu sou como aquele terreno que tinha espinhos, que a semente foi lançada, mas ela foi sufocada. Mas se eu sou ouvinte e praticante, eu sou como aquela terra boa que frutificou e chegou no propósito a qual Jesus queria. Então feche seus olhos, curve sua cabeça e faça a sua oração pedindo o Espírito Santo de Deus para te dar entendimento e sabedoria dessa palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
Nós estamos aqui mais uma vez reunidos neste lugar como comunidade de fé. Estamos aqui, ó Pai, unidos como membros que formam um corpo, a qual o Senhor é o cabeça. Jesus, nós já entoamos louvores aqui, reconhecendo que o Senhor é na nossa vida, falando que um dia na Tua presença vale mais do que 1000 em outros lugares. Já declaramos aqui que o Senhor mudou a nossa história e nós somos gratos por isso. Nós aqui declaramos, ó Pai, uma coisa que nós pedimos ao Senhor, é que todos os dias nós venhamos estar na Tua presença, Pai, com o Senhor. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos que aqui estão. E aqui agora nós vamos receber, ó Pai, a boa semente, e que o nosso coração venha estar como aquela terra boa, aquela terra receptível, Pai, aquela terra que estava ali apta para receber a semente, e aquela semente ali germinou e gerou frutos. Assim também, Pai, é o nosso coração hoje, aqui nessa noite, Pai. Eu particularmente de mim, Pai, o meu coração está aberto para receber dessa semente que o Senhor vai semear aqui nessa noite, que ela possa vir produzir frutos. E assim também meus irmãos aqui, também cada um, meu Pai, no seu individual, tomem essa decisão, Pai, de receber de bom grado a Tua boa e perfeita palavra. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero Te agradecer, porque eu sei que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos dá entendimento, aquele que nos traz sabedoria, está aqui para nos trazer clareza de tudo aquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, vamos lá. Lucas 15, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs essa parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que porque 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está aqui o texto também, tá? Eu li aqui na minha Bíblia, é o mesmo texto. Irmãos, essa parábola aqui que nós acabamos de ler, como eu disse, e todas as vezes que eu for pregar, que eu for falar de uma parábola, é algo que eu sempre gosto de frisar e deixar bem claro, que a parábola ela tem um objetivo, ela tem um propósito. E o propósito aqui da parábola, o propósito aqui do objetivo e de toda a palavra de Cristo é mostrar o amor de Cristo com a minha vida e com a sua vida. É mostrar o propósito que Deus Pai tem para comigo, com você. Então aqui a parábola ela tem essa direção, esse direcionamento de mostrar, de apontar de uma linguagem simples ou de uma linguagem direta, de fato, o que Jesus Ele quer de mim, o que Jesus quer de você. Quantos aqui que estão nessa noite que conhecem Jesus, levante sua mão. Não precisa de ter vergonha não. Amém? Somos a maioria. E que bom que você conhece Jesus. Então, irmãos, a parábola ela vem para trazer um ensinamento para mim e para você. E esse ensinamento, já te adianto aqui, e nós vamos falar, é mostrando o amor de Cristo por mim e por você. Fala assim comigo: Jesus me ama. Jesus me ama. Você precisa crer nessa verdade. E de fato Jesus, Ele te ama. Prova essa que eu e você estamos aqui hoje, aqui, pela graça e pela misericórdia dEle. E aqui a palavra vai dizer que Jesus estava ali pregando, Jesus estava ali falando como todo o tempo da sua trajetória aqui. Nós vamos ver Jesus ali na sua caminhada, e aonde que ele chegava, Jesus estava cercado de pessoas. As pessoas se reuniam para ouvir Jesus. Alguns se reuniam, estavam próximos de Jesus com outra intenção, mas ali você vai ver que pessoas estavam ali em todo o tempo seguindo Jesus. E aqui a palavra vai dizer que Jesus estava ali e estava assentado com ele. Estava ali com Jesus os pecadores e os publicanos. E aqui nós vamos ver que aquelas pessoas estavam assentadas com Jesus. E só para a gente entender aqui, irmãos, as pessoas que estavam ali sentadas com Jesus era o tipo da pessoa que eu e você nunca colocaríamos dentro da nossa casa, muito menos na nossa mesa.
As pessoas que estavam sentadas ali com Jesus, era aquele tipo de pessoa que você passaria na rua, se ele estivesse passando no meio-fio de lá, você pularia para o meio-fio de cá. Esse tipo de pessoa que estava ali assentado com Jesus, era o tipo das pessoas que eles não tinham crédito nenhum para a sociedade. Aquelas pessoas que estavam sentadas ali com Jesus, na mesa com Jesus, eram pessoas que elas ouviam por várias vezes, em todo o tempo onde que elas estavam, palavras duras ao seu respeito, devido às suas práticas que eles viviam. E aqui, irmãos, para você entender o publicano, quem que era o publicano? O publicano naquela época era o cobrador de impostos, era alguém que trabalhava a serviço de Roma. E ali, por que causava tanta injúria, causava tanta raiva ali nas outras pessoas, e eles eram xingados, eles eram desprezados? Porque eles usurpavam, eles roubavam, eles tomavam as posses e o dinheiro das pessoas. Então, aonde passava um publicano, quem que tinha raiva dele falava: lá vai passando um ladrão, lá vai passando um vagabundo, lá vai passando um mão leve. Vamos usar essa expressão nos dias de hoje. Então, aquelas pessoas ali, o publicano, eles eram pessoas desprezadas, tinham-se repulsa deles por causa da prática que eles exerciam. Eles ficavam revoltados, falavam: poxa, vocês são nossos irmãos da mesma pátria e trabalham para o Império Romano e estão nos cobrando. Isso para eles era um absurdo. E como se não bastasse, estavam aqui também os pecadores, que eram outros também que estavam jogados para escanteio, eram outros que ninguém dava crédito. E de cara, Jesus aqui já consegue colocar dois que não se combinavam, sentados no mesmo lugar, ouvindo Jesus falar, que eram os publicanos e os pecadores. Só que aqui vem uma outra classe de pessoas, vem aqui falando dos escribas e dos fariseus. Pecadores, eram aqueles que cometiam todo tipo de pecado. Então naquela mesa ali poderia ter um homicida, naquela mesa ali poderia ter um mentiroso, naquela mesa poderia ter um adúltero, naquela mesa ali poderia ter alguém que não obedece pai e mãe, naquela mesa poderia ter todo o tipo de pecado que você imagina, poderia ter alguém que cometia assentado naquela mesa. E Jesus recebeu todos eles ali na mesa. E ali tem uma outra classe que são os escribas e os fariseus. É aqueles que conheciam da lei, é aqueles que conheciam da letra, é aqueles que zelavam, que guardavam pela sua tradição judaica, que guardavam por segurar e passar e lecionar as leis de Moisés e dos profetas e o que receberam dos seus pais. Então ali a gente tinha, vamos usar essa expressão, uns crentes que conhecia da palavra. E ali nós vamos ver que dois tipos de pessoas. As duas primeiras aqui eu já falei, que é o publicano e os pecadores, e depois o fariseu, e ali os escribas. Conheciam da lei, conheciam sobre Deus, tanto que esses homens, na sua ponta da língua, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles conseguem citar todos eles para quem que perguntar. Então eles conheciam da letra, e ali eles estavam murmurando, eles estavam ali questionando, falando: olha, esse aí fala com pecadores, já é um absurdo de falar. E é aquilo que eu te falei lá no início. Esse tipo de pessoa aqui, o publicano e o pecador, se estava aqui, alguém passava, eles viravam a cara. Se precisasse até de dar uma sua nesse, eles davam, porque eles eram detestados, eles eram jogados para escanteio. E aqui eles estão ali falando: olha, ele além de sentar, só para você entender, é como se você pegasse alguém, como eu disse aqui, dessas pessoas, que ninguém de nós aqui, e não vamos ser hipócritas, que a gente não colocaria, e eu nem estou falando que você deva colocar, mas é só para você entender que quem de fato Jesus é, que Jesus não é como eu, não é como você, que nós vamos entender que nós não colocaríamos. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa, como eu disse, dentro dessas características, colocar ela dentro da sua casa e ainda fazer um tropeiro para ela, dar um cafezinho com queijo como um bom mineiro que você é, ainda assar um pãozinho de queijo na hora. É isso aí. Imagina o que as pessoas à volta que sabiam das práticas daquelas pessoas não falariam com você. O Ender, você é louco colocar essa pessoa dentro da sua casa? Cara, você é maluco dar comida para essa pessoa? Você é doido de pelo menos se assentar com essa pessoa, ainda mais comer, fazer resenha? Você é louco? Claro que nós seríamos precisos e diretos em falar se vêssemos uma pessoa fazendo isso, mas ainda bem que Jesus não é como eu, não é como você. E aqui nós vamos ver que Jesus, vendo ali aqueles homens murmurando, questionando, que ele se assentava e comia com pecadores, Jesus, dentro da sua simplicidade, sabedoria, como sempre, vem ali e já começa a descer o porrete de uma forma muito singela e maravilhosa.
E aqui nós vamos ver que Jesus, quando ele vai falar de parábolas, ele fala dentro do contexto do que as pessoas conhecem. O que é isso, pastor? Um exemplo, a parábola que eu falei aqui do semeador. Jesus estava falando para um público, para pessoas que eu tenho certeza que tinha ali, que sabia plantar, que sabia o que era um terreno, sabia o que era uma semente. Por quê? Se alguém vir falar com você de um assunto, primeira coisa que Jesus fazia, ele chamava a atenção das pessoas. Então ali, se Jesus fosse falar com um camarada de plantio, de ovelha, o cara ia ficar olhando para o teto, o cara ia ficar olhando para baixo, ele ia se levantar, ele ia sair. Mas começou a tocar no assunto daquilo que é o contexto, rapidamente a pessoa, opa, isso aí me interessa, eu vou ver se o que está falando aí procede. Se não proceder, eu já vou dar o grito aqui na hora, correto? Da mesma forma, um exemplo, eu trabalho com energia solar. Se eu estou no lugar, uma pessoa começa a desencadear um assunto sobre energia solar, sobre o que eu trabalho, na hora eu já vou falar, opa, isso aí me interessa. Esse negócio aí é legal, vou ouvir, para ver se a pessoa vai falar de fato o que é. Se ela falar que não é, eu vou estar ali para me opor, ou dar a minha opinião, a minha sugestão, beleza? Da mesma forma era Jesus. Eu creio que ali naquele meio, existia ali pessoas que sabiam o que era cuidar de um rebanho, sabiam o que era ser um pastor de ovelhas. E isso era muito presente na cultura daquele povo. Eles tinham rebanhos inúmeros, gigantescos rebanhos que eles cuidavam. E ali Jesus fala assim, então, vocês estão aí chateados, vocês estão invocados aí que eu estou conversando aí com os publicanos, com os pecadores? Deixa eu propor uma parábola. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, e ali você com as suas ovelhas, você ali caminhando, está no versículo 4, tá? Você tendo 100 ovelhas, e você perdendo uma delas, não deixa as outras 99 no deserto e vai para buscá-la. Jesus aqui inicia um diálogo, inicia uma discussão. Lembrando que discussão não é briga, tá? Porque tem pessoas que até hoje acham que discussão é briga. Discussão não é briga. É cada um coloca o seu ponto e vai chegar ali num consenso. Enfim, ou não, mas não é briga. E ali Jesus começa ali e Jesus faz uma pergunta para aquelas pessoas. Falando assim, olha, deixa eu falar para vocês, para os escribas e para o fariseu, ou quem mais que estava reclamando lá. E aí vai falar com ele assim, ó, qual de vocês tendo 100 ovelhas? Vocês conhecem do que eu estou falando, você sabe do contexto que eu estou falando. Vocês têm um rebanho com 100 ovelhas, e essas ovelhas são levadas, mas só que uma ovelha se perde. O que vocês não fazem? E ali Jesus fala, olha, qual de vocês que não vai deixar ali as 99, vai em busca daquela que está perdida, e ao encontrar, você a coloca nos ombros e volta feliz, jubilando, e reúne toda a galera, vai fazer churrasco, vai fazer festa, porque você encontrou a sua ovelha que estava perdida. E aqui Jesus ele vai dizendo, ele vai citando. E qual que é a intenção de Jesus aqui? Em todo o tempo mostrar o seu propósito e o porquê ele havia vindo, mesmo para aqueles que se diziam conhecer a Deus. Mas conhecer é totalmente diferente de conviver. E aí nós vamos ver que Jesus, ele continua dizendo, discorrendo, olha, então eu digo para vocês, que muito mais haverá festa e júbilo nos céus, por um pecador que se arrepende, do que 99 que já entendem que são justos, que já conhecem o Senhor. E aqui, irmão, só para você entender um pouco, para uma pessoa que é um pastor, cuidador de ovelhas, tá? E aqui eu estou falando na parte aqui, animal mesmo, um cuidador de ovelhas. Se você for estudar um pouco sobre qual que era a cultura daquele povo, você vai ver, irmãos, que o pastor, quando ele ali pegava a ovelha para ele poder cuidar, a ovelha, ela é um animal que ela 100% é dependente de cuidado. A ovelha sozinha, ela é uma presa fácil. A ovelha sozinha, ela não consegue fazer nada. Tanto que se a ovelha estiver aqui no meio do rebanho, se ela se perder, irmão, a ovelha, ela se dobra, ela começa a berrar, ela começa a gritar, ela entra em choque, e com isso, ela fica uma presa fácil para o seu inimigo. Então a ovelha fora do rebanho, ela está eminente a ser atacada, ela está eminente a ser arrebatada pelo inimigo. E aí a palavra de Deus aqui nos mostrando e mostrando para aqueles homens, através desse exemplo. Então os pastores, e eles sempre carregavam ali na sua mão um cajado, porque quando a ovelha começava a sair um pouquinho fora, ele já pegava, puxava ela de novo para o rebanho, e assim ia conduzindo. Então tinha vezes que aqueles homens andavam dias, semana, meses, procurando o melhor alimento para as ovelhas.
Então se ele não encontrasse aqui, ele continuava procurando. E chegava em determinados pontos, lugares que já escurecia, já era perigoso, as feras do campo poderiam vir pegar as ovelhas. Eles encontravam cavernas, o que eles faziam? Acondicionavam as ovelhas ali dentro das cavernas e se colocava na porta. Por quê? Se caso viesse alguma fera, para quê? Para ele defender ela, ou as ovelhas que estavam lá não poder sair e se perder. Então por isso daí que vem a expressão que o bom pastor, e esse bom pastor, irmãos, não é o pastor Washington, é Jesus Cristo, que dá a sua vida pelas ovelhas. E de fato isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, para nos livrar do inimigo, para nos livrar da morte. Ele se colocou na frente, cravado no madeiro, levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade, e o castigo que era sobre nós, ele levou sobre ele. Esse é Jesus. E aí nós vamos ver que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então ali o bom pastor, ele guarda, ele zela. Então se o bom pastor ali tem 100 ovelhas, e por algum motivo uma das ovelhas ela some, e aqui o mais interessante no versículo 4 que nós vamos ver, é que aqui fala assim: vocês estão com as suas ovelhas no deserto. É um lugar hostil, é um lugar propício para a ovelha ser tomada, para a ovelha ser arrebatada pelo inimigo. Você deixa as 99 lá, naquele lugar que você entende que elas é um lugar perigoso, é um lugar hostil, que aqui não está falando do aprisco. Aqui Jesus usou o exemplo de estarem no deserto, estarem no caminho, levando para se alimentar, seja para fazer o que for. Porque se está no aprisco é mais fácil, fecha lá a porta, deixa alguém vigiando, vai buscar a ovelha. Não, está num lugar que estava propício das outras 99 também sofrerem algum ataque. Mas o amor pelaquela outra ovelha, a 100ª ovelha, é tanto que ele deixa as 99, deixa tudo que ele está fazendo e vai atrás. E aqui vai dizer que ao chegar, ele encontra e ele joga ela sobre os ombros. Irmão, só para você entender, tem ovelhas, a ovelha macho, ela chega a pesar entre 95 e 100 quilos. A ovelha fêmea, entre 60 e 70 quilos. Aqui não fala distância na parábola, só para a gente entender. Jesus estava falando aqui, fazendo uma encenação. Não no literal havia acontecido isso, mas isso era comum na rotina daquele povo acontecer esse tipo de coisa. E ali eu vou te dizer, imagina você no meio do deserto, andar na areia, que não é fácil, você jogar uma ovelha de 100 quilos no seu ombro, e ainda voltar gritando, cantando de alegria. Sabe o que é isso? É amor. Sabe o que é isso? É paixão. Sabe o que é isso? Não importa se é o peso, não importa da forma que está, o que eu quero é trazer em segurança. Da mesma forma Jesus fez comigo, Jesus fez com você. Ai, é muito pecado, ai, eu já sou jogado para escanteio, ai, eu já não tenho mais jeito, eu já estou caído, eu sucumbi, eu estou perdido. Jesus vem, te joga pelos ombros e te carrega no colo como um pai, como um bom pai. É o que Jesus estava mostrando aqui nessa passagem, dizendo: eu vim, foi para esses aí que vocês rejeitam. Eu vim, foi para esses aí. E diga-se de passagem, irmãos, que a vida do pastor, ela não é fácil não. Você sabia que durante a noite, tem muitas das vezes que o pastor passa a noite em claro? Por quê, pastor? Você sabia que quando elas estão acondicionadas todas juntas ali, se tiver uma ovelha mais robusta, mais fortinha, ela costuma involuntariamente dar uma esbarradinha na outra, a outra cai e vira com as patas para cima, e se não ir lá e desvirar ela, ela morre sufocada. Você sabia disso? Então, irmãos, o pastor durante a noite, ele fica ali andando, olhando, aquela que dá uma troncada na outra, derruba, ele tem que ir lá e pegar, virar ela, porque senão no outro dia de manhã que ela acordar, ela está morta. Por isso que Jesus, irmão, escolheu não estar à minha volta, à sua volta. Ele, através do Espírito Santo, ele escolheu estar dentro de mim, dentro de você. Irmãos, um amor tão incondicional da parte de Cristo, de nos cuidar, de estar conosco em todo o tempo. Sabe quando você está lá dentro do seu quarto chorando, achando que ninguém está vendo? Sabe quando você está desesperado, como eu disse, a ovelha, irmãos, por que o pastor tem que ir lá, tem que pegar ela e jogar no ombro? Como eu disse, a ovelha longe do rebanho, ela entra em choque, ela fica desesperada, ela não tem reação, ela faz igual um burro, ela empaca.
Por isso que o pastor tem que pegar ela e jogar nos seus ombros e trazer. Às vezes da mesma forma muitos de nós estamos assim, trancafiados em lugares, estamos na escuridão de várias da nossa vida e achamos que ninguém está nos vendo, estamos gritando, clamando, mas a boa notícia é, o bom pastor está aqui e ele vai te colocar nos ombros e vai te trazer em segurança, porque esse é o propósito dele. Era muito mais fácil deixar 99. Afinal de contas eu tenho 99, que diferença vai fazer uma? Não, mas o bom pastor ele entende que tem que estar completo, tem que estar todas lá, porque é um amor. E aí Jesus continua discorrendo, falando com aqueles homens ali, conversando com eles, e eu tenho certeza que eles falaram, é isso que nós faríamos. E aí Jesus vem aqui e traz uma mensagem, deixa para mim e para você. Às vezes você está aqui nessa noite, eu não sei se você se encaixa nesse primeiro grupo de pessoas aqui. Nesse primeiro grupo de pessoas aqui, de pecadores, irmãos, verdade é, Romanos 3:23 vai deixar isso bem claro, que todos nós pecamos e carecemos e dependemos da misericórdia de Deus na nossa vida. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, e nós precisamos desse resgate. Esse resgate aconteceu. E eu acabei de falar aqui anteriormente que foi o sacrifício de Cristo, que Ele fez por mim, que Ele fez por você. Jesus ele foi, eu e você, éramos todos nós aqui um dia, fomos uma ovelha perdida. Todos nós aqui um dia tivemos que ser carregados nos ombros pelo bom pastor e trago em segurança para um lugar aonde Ele queria que nós estivéssemos. Irmãos, eu não sei se você está aqui nessa noite. Você é como aquelas pessoas que ouviram dizer que você é um adúltero, que você é um pecador, que você é um ladrão, em todo tipo de coisa. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, mas o que eu quero dizer para você é, Jesus veio para mim, Jesus veio para você, Jesus veio para trazer o pecador ao arrependimento. Jesus não tem problema com o pecador, Jesus muito pelo contrário, Ele se assenta na mesa e come com eles. Mas o problema de Jesus é com uma outra classe que está aqui. O problema de Jesus é com aqueles que diziam que conheciam a Deus. Conhecer é totalmente diferente de você conviver. E aqui nós vamos ver que aqueles homens conheciam de letra, aqueles homens conheciam de palavra, aqueles homens conheciam de tradição, os escribas e os fariseus. Mas se de fato eles convivessem com Deus e conhecessem Deus, na hora que eles chegassem ali, vissem aqueles pecadores e aqueles publicanos à volta de Jesus se arrependendo, eles iam vir pulando, se alegrando, regozijando e sentando e abraçando e falando, meus irmãos de fé. Mas eles não entenderam. É o que Jesus estava falando. Vocês não se alegrariam de buscar uma ovelha perdida? O que Jesus estava dizendo é, aí, olha o quanto de ovelhas perdidas aqui, que eu estou vindo resgatar, que eu estou vindo buscar, que eu estou vindo trazer para perto de mim, mas vocês não entenderam. E aí, irmãos, muitas das vezes nós estamos na situação de como essas pessoas. Mas como eu disse, Jesus ele veio para nos trazer ao arrependimento. Jesus, ele se assenta com o pecador, ele come. Irmão, Jesus não tem problema com o pecador, como eu disse. Jesus, ele te recebe como você está. Usam-se muito por aí e costumam defender e quase que chancelam isso como uma passagem bíblica. Deus te aceita do jeito que você é. Deixa eu te falar, Jesus te recebe do jeito que você está. Você pode estar um bagaço, você pode estar do jeito que for, Jesus te recebe, mas Ele não te deixa do jeito que você está. Senão não precisava de conversão, não precisava de Jesus ter morrido. Jesus ele te recebe da forma que você está. É a mesma coisa, chega uma pessoa na minha casa com fome, chegou com fome, mas eu dou comida para ele. Ele saiu do mesmo jeito, irmão? Sim ou não? E é isso que as pessoas têm defendido aí. Pode vir, resumindo, vem e fica do jeito que você quiser, não precisa de mudar nada. Jesus te recebe, mas Ele não te aceita da forma que você está. Por isso que Ele chama pecadores ao arrependimento, porque o salário do pecado é a... Então, irmãos, Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então esse cuidado de Cristo, genuíno, ele vem e nos fala a verdade. Então, irmãos, ali existia essa outra classe, os escribas e os fariseus. Conhecia de letra, eram os crentes religiosos. Irmãos, a religiosidade tem cegado muitas pessoas.
A religiosidade tem disseminado um veneno terrível que tem matado a fé de muitas pessoas. Conhece às vezes 50, 100, 200 versículos na ponta da língua, mas não pratica nenhum deles. E na hora de praticar, mostra como esses homens aqui são, os escribas e os fariseus. Conhece demais a letra, mas verdade é, irmãos, que muitos de nós estamos como os escribas, como os fariseus. Em todo tempo a gente está decidindo quem sobe, quem desce, quem é salvo, quem é condenado, quem pode ficar, quem pode sair. Em todo tempo nós estamos murmurando quem está no nosso meio, dizendo: esse aí está aqui. Fariseu e escriba, conhece da letra, conhece de Jesus, mas não tem convivência com Jesus. Infelizmente hoje em dia nós estamos em meio a uma geração de pessoas que conhecem a Jesus, mas não convivem com Jesus. Se de fato esses homens aqui convivessem com a palavra que eles ali liam, que eles examinavam, como eu disse, eles já estariam sentados se alegrando, porque eles entenderiam o propósito de Jesus Cristo. Não diferente de muitos de nós, que achamos que estamos no direito e entendemos que somos mais santos do que os outros. Eu me encaixo aqui na condição de pecador, porque eu careço e dependo, porque eu erro, eu falho, todos os dias eu preciso de Jesus na minha vida. Uma coisa é, irmãos, o pecado na nossa vida, quando nós nos encontramos com Jesus, ele tem que ser um acidente. A partir do momento que nós nos entregamos para Cristo, reconhecemos Ele como nosso Senhor, o nosso Salvador, o pecado na sua vida já não pode ser mais uma prática costumada. Verdade é que muitas pessoas se deleitam e vivem na prática do pecado e não se arrependem. Você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender. Agora o camarada pode ser a pior pessoa intitulada aí que a sociedade pode dizer, todo mundo pode dizer, mas se ele se arrependeu, Jesus ali perdoou todos os seus pecados. Não confunda perdoar pecados com perdoar consequências. Tem consequências de coisas que nós fazemos que nós vamos carregar até o dia que a tampa do nosso caixão fechar aqui nessa terra, ou até o dia que Jesus nos arrebatar. Por isso que Jesus nos instrui acerca do pecado, para a gente tomar cuidado. Porque tem coisas que a gente vai praticando, irmãos, que geram consequências terríveis, que nós vamos ter que carregar por toda a nossa vida. E isso é um dos trabalhos do pastor, é cuidar da ovelha, é levar ela a um bom alimento, é zelar, para que ela não saia fora do caminho, para que ela não venha se machucar, para que ela não venha se perder de tal forma, e gerar uma consequência terrível na sua vida, a ponto de ela morrer. E aqui nós vamos ver que os escribas estavam invocados. Os escribas estavam revoltados, e os fariseus. E é essa palavra que Jesus trouxe aqui para eles, dizendo: qual de vocês que não faria isso? Como eu disse, verdade é, irmãos, que muitos de nós hoje aqui conhecemos a Jesus, mas nós não convivemos com Jesus. Existe diferença, pastor? Claro que existe. Claro que existe. Vamos fazer um negocinho na prática aqui. Ô Vandes, vem cá, você é a caça, por favor. Me dá um minutinho seus aqui. Pode tirar esse fundo para mim, por favor, Israel. Senão até eu vou cochilar aqui em cima com esse fundo. Misericórdia. Está amarrado. Aqui em cima, por favor. Pode botar um outro até de rock, se quiser, não tem problema. Irmãos, vamos na prática aqui. Ô Vandes, fala para mim alguém que você conhece, que você tem apreço, que você admira. Pode ser jogador, ator, lutador, trabalhador, pode ser quem que for. Fala aí de alguém que você conhece aí, que você admira, que você tem um apreço, e por aí por diante vai. Não, minha avó. Sua avó? Minha avó. Legal. A pessoa que eu mais admiro é minha avó. Legal, hein? Você é fã da sua avó? Sinceramente, é. Muito bom. O que sua avó mais gosta de comer? Comer, almoço simples, com arroz e feijão, que é diferenciado, realmente não é igual dos outros. Não, macarrão, o negócio é isso mesmo. Não é fazer não, que ela mais gosta de comer. Sua avó, o que ela mais ama comer, o prato principal. Hoje ela chegar e falar: Vandinho, lá na sua casa, da casa, fala: Vandinho, eu quero o meu prato principal. Não, é o básico mesmo, é simples mesmo, é aquela coisa simples mesmo que satisfaz, não tem exagero. Não tem alceno. Não tem, não. O que a vovó mais gosta de fazer nas horas vagas? A vovó mesmo gosta de estar mesmo na igreja. Ela vai na igreja de dia, de tarde, se precisar, fica no quarto, chama mesmo. Porque ela é realmente um exemplo na família, matriarca da família. Né? Legal. O que a Cássia mais gosta de comer? Ela gosta mais de carne de boi.
Não vem com carne de porco com ela não, que não tem não. Nossa. O que mais que a Cássia gosta? O arroz, o feijão, o macarrão ali, simples ali assim mesmo. A fruta, é um morango mesmo, maracujá. É só o que elas mais gostam. Legal. O que a Cássia mais gosta de fazer nas horas vagas ou no momento de lazer? No momento ela não está tendo, porque essa aí é a paz, mesmo o silêncio. No momento, mas é isso mesmo. Nossa, porque ela precisa mesmo, a questão assim, a menina acaba se estressando. Quase que é abrigaiado por pouca coisa, na verdade. Que coisa esse negócio é. Tem 2 meninos, gente, novinho. Esquenta não, vocês vão entender quem não tem. Cássio, o que o Vanderson mais gosta de comer? O arroz, feijão. O que mais gosta de fazer nas horas vagas dele? Videogame. Lá do joguinho. Muito bom. De lazer? Joguinho também? Não, ele gosta de bateria. Bateria. Bom, legal. Então aqui, temos aqui a Cássia e o Vanderson. Os dois são casados. Irmãos, então aqui eu perguntei ao Vanderson aqui de uma pessoa e ele falou da avó. Na hora que ele foi falar da avó dele aqui, né, que é a referência que ele tem, que ele admira, e aí que ele foi falar, perguntou o que a avó dele gosta, ele, ela gosta de um arroz, de um feijão, ele falou meio que como, né, meio tremendo. Aí o que sua avó gosta de fazer e tudo, ele conhece a avó dele, ele conhece, beleza? Ele falou, mas quando ele foi falar da Cássia, ele já falou com mais precisão, ele falou com mais firmeza, por quê? Ele não passou de conhecer, ele convive com a Cássia. O que é conviver? Você ter intimidade, você conviver, você estar próximo, você ser compassivo, você ter relações cordiais e estar bem. Então a diferença se conhecer é o quê? O termo de conhecer é ficar sabendo, tomar ou ter consciência de algo. Às vezes o Vanderson sabia que a avó dele gostava de feijão e de arroz, porque ele ouviu alguém falar. Então ele tomou ciência, ele tomou conhecimento. Mas é diferente se ele conviver, falar, a vovó gosta do arrozinho com feijão, a vovó gosta de sair, a vovó gosta de ir para a igreja, é totalmente diferente. Da mesma forma que também foi a Cássia, quando foi falar do Vanderson. O que ele gosta? Um arrozinho com feijão. O que ele gosta de fazer nas horas vagas? Jogar o videogame. Sabe o que é isso? Porque a Cássia e o Vanderson, eles convivem um com o outro. Se só conhecesse, irmãos, eu vou te falar para você um negócio. Só conhecer não adianta. Se você não conviver, você não vai acessar áreas, você não vai acessar coisas que a pessoa tem, que somente quem convive vai conseguir distinguir. Então aqui, por que o Vanderson e a Cássia? Porque eles convivem junto uns com os outros. E a melhor pergunta de todas, qual que é a data de aniversário de casamento? Essa você vai saber, tá fresquinha? Eu sei. 8 de setembro. 8 de setembro. Perguntei isso para um hoje aqui de manhã. Ele falou, se você falar, eu vou te jogar você lá embaixo. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Irmão, só um exemplo aqui, para você, para a gente simplificar, para você entender, que às vezes nós falamos muito que conhecemos Jesus, mas há uma grande diferença entre você conhecer e você conviver. Você de fato convive com Jesus? Ou você conhece Jesus? Verdade é que esses dois homens aqui, essas duas figuras aqui, vamos usar assim, do escriba e do fariseu, eles conheciam sobre Deus, mas eles não tinham uma convivência com Deus. Sabe o que acontece, irmãos, esse exemplo aqui que eu usei? Uma coisa é quando você conhece, hoje de manhã, pela manhã, quando eu chamei o irmão aqui, eu falei, cara, fala de uma figura, de uma pessoa que você conhece. Ele falou o nome de um jogador. E eu falei, o que esse jogador gosta de comer? Ele falou, não sei. O que esse jogador gosta de fazer? Eu não sei. Ou ele falou assim, mais ou menos. Mas quando foi falar da esposa, ele falou, ela gosta disso. Quando a esposa foi falar dele, ele falou, ele gosta de sanduíche, ele gosta de ver jogo, ele gosta disso. Certeiro, pontual. Por quê? Convive. Muitos de nós, infelizmente, estamos vivendo somente conhecendo Jesus, mas não estamos convivendo com Jesus. Muitos de nós estamos carregando um discurso de palavras, mas sem prática. Esses homens aqui, por que eles se tornavam hipócritas? Eles conheciam as leis, eles conheciam sobre os mandamentos, eles exigiam que as pessoas o cumprissem, mas na hora de cumprir, eles não cumpriam nenhum deles.
Isso o que acontece? Porque eles somente conheciam a Deus, mas não conviviam com Deus. Por que nos dias de hoje na igreja, no nosso meio não é difícil, de todos os dias, corriqueiramente você ouvir pessoas falando: eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo, está difícil demais, porque apenas conhecem Jesus, mas não convivem com Jesus. Quantas pessoas que ainda não conhecem qual é a comida preferida de Jesus, e você sabe qual é a comida preferida de Jesus, e eu quero te dizer que tem sim. A comida preferida de Jesus é fazer a vontade do Pai. Sabe, meus irmãos, nós conhecemos, falamos que conhecemos Jesus, mas nós não estamos envolvidos, nós não estamos convivendo. Então se nos perguntarem algumas coisas sobre Jesus, vai dar um nó na nossa cabeça. Como eu disse, nos dias de hoje, quantas pessoas que não entenderam que um dia foram ovelhas perdidas, que foram resgatadas, que foram encontradas, e agora Jesus está te chamando para você anunciar essa verdade para outras pessoas, para outros povos, mas nós ainda estamos somente naquela de conhecer Jesus. E eu quero dizer algo aqui que pode parecer duro o que eu vou falar, pode parecer pesado o que eu vou falar, mas se você baseia a sua caminhada cristã em somente conhecer Jesus, os seus dias estão contados como cristão. Pastor, você é louco? Não, irmãos. Se você baseia a sua vida cristã em somente ter um conhecimento raso, eu queria ver se o Vantos e a Cássia tivessem somente um conhecimento raso um do outro, se os dois teriam casado. Não tinha casado nunca. O que fez com que os dois se unissem foi a convivência. O que faz você e Deus estarem juntos é a sua convivência. Irmãos, quantos de nós que às vezes estamos ficando dias, semanas, meses sem ler a palavra, sem orar, sem dedicar tempo para aquele que a gente fala que a gente ama. Deixa o Vantos falar que ama a Cássia e não dedicar tempo para ela. Deixa a Cássia falar que ama o Vantos e não dedicar tempo para ele. Nós estamos com um discurso muito bom na ponta da nossa língua, de falar sobre Jesus, mas quando na verdade nós só o conhecemos, porque muitas das vezes a nossa prática está difícil. Verdade é que muitos de nós estamos afastando as pessoas de estarem neste lugar. Como eu disse, eu falei de duas pessoas aqui, pecadores. Jesus veio para você, para te levar ao arrependimento. Fariseu, você escriba, Jesus veio para chamar a minha e a sua atenção, para a gente mudar de postura, mudar de comportamento, porque nós estamos atrasando e muito no processo. Irmãos, e muitos de nós às vezes estamos como fariseu, como escriba. Achamos que somos santos demais, que somos bons demais. Dizemos que conhecemos a Deus, quando na verdade, como eu disse, as nossas práticas não mostram. E quando eu disse que se você baseia a sua vida, a sua caminhada cristã em somente conhecer e não conviver com Jesus, os seus dias estão contados, e é a mais pura verdade. Irmãos, verdade é que aonde que Jesus estava, as pessoas iam atrás de Jesus. Existiam vários tipos de pessoas. Uns iam por causa do pão. Tinha pessoas que chegavam nas costas de Jesus escrito padaria. Eles queriam pão. E tinha hora, irmãos, que Jesus chegava no lugar, e às vezes nós vamos ver isso na passagem, e os discípulos falavam assim: meu Deus, como que esse pessoal chegou aqui? Para os discípulos era difícil chegar, mas quando eles chegavam lá já estava borbulhando de gente. E ali em um determinado ponto, um dia, eles chegam ali, eles vão pegar, eles vão querer ovacionar, levantar Jesus, proclamar Ele como rei, e Jesus sai fora dali. Mas por que Jesus fez isso? Ele não é rei? Claro que Ele é, mas Jesus conhecia a intenção do coração de cada um. Jesus sabe se a gente convive ou se a gente apenas conhece Ele. Porque se a gente convivesse de fato com Jesus, nós preocuparíamos todos os dias em fazer a vontade dEle. Você quer ter certeza? Se você só conhece, se você convive? E não é para responder para mim. Quanto tempo que você tira para você estar com Jesus? Pastor, eu preciso parar e estacionar dentro da minha casa? Não, irmãos, em todo tempo. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Quanto tempo você está dedicando para Jesus? Quanto tempo de convivência você está tendo com Jesus? O quanto você conhece sobre Jesus? É isso que Jesus estava mostrando aqui para aqueles escribas, para aqueles fariseus. Vocês falam muito,
Vocês conhecem da lei, mas vocês estão longe de mim, vocês não têm convivência comigo. E ali, irmãos, Jesus chegou ali naquele lugar. E as pessoas querendo ovacionar, e Jesus chegou e falou com eles assim: olha, deixa eu falar algo para vocês. Vocês estão querendo me reconhecer como rei? Estão querendo falar que eu sou rei? Não é por causa do que eu faço, não. Não é por quem eu sou, não. É por causa do pão que eu dou para vocês. Muitos de nós, às vezes, viemos até Jesus. Irmãos, Jesus tem várias formas de nos atrair. Mas muitos de nós, às vezes, chegamos até Jesus por causa do pão. Mas depois que a gente vê aquele pão físico, a gente vai voltar a ter fome. Mas Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e nós nunca mais vamos ter fome nem sede na nossa alma. Mas muitos irmãos vêm por causa do pão, vem por causa das bênçãos. Sabe o que é isso? Só conhece, ouve falar assim: lá tem a campanha tal, lá tem a profetada tal, lá tem isso, então eu vou correndo. Eu ouvi falar, eu deduzi. Mas se tem convivência, nós vamos chegar, nós vamos entender que Jesus não veio para dar dinheiro, Jesus não veio para dar pão, Jesus veio para dar vida, e a vida eterna. Foi para isso que ele veio. E aí nós vamos ver, irmãos, que Jesus aqui nos mostra, falando: olha, vocês querem me levantar por causa do pão que eu dou para vocês. E ali muitas pessoas se dispersam, muitas pessoas vão embora. Não diferente também lá em João 6, versículo 52, para lá em diante, se eu não me engano, que ali Jesus está ali, e as pessoas estão, e não é muito difícil dizer: Jesus, eu vou te seguir, Jesus, eu vou fazer isso, Jesus, eu vou fazer aquilo, Jesus, eu vou ganhar esse bairro, Jesus, eu vou ganhar essa cidade. Falamos tantas coisas que vamos fazer, que vai acontecer. Sabe, irmãos, mas se a gente não passar só de conhecer e for para conviver, nós não vamos permanecer a hora que Jesus vier falar para nós qual que é o propósito. E aí a palavra vai dizer lá no livro de João, capítulo 6, no versículo 52, para lá, se não me engano, depois a gente confere, que aquelas pessoas estão ali, Jesus, ele traz um discurso, e a palavra, ela é dura. E ali muitas pessoas naquela hora, que só conheciam Jesus, não se aprofundaram em conviver com Jesus. A Bíblia vai dizer que elas viraram as costas e foram embora. E aí, alguns olham e falam assim: não, Jesus, que palavra dura, que porretada foi essa que o Senhor deu? Aí Jesus vai e fala assim: vocês não querem ir também não? Não querem ir embora também não? Aí Pedro vem, chega e fala assim: ô Senhor, para quem eu irei? Porque de fato, ele podia escolher outro caminho, irmão. Você e eu somos livres. Às vezes tem pessoas que falam assim: não existe outro caminho. Se for para a verdade, a vida e a salvação, chegar até o Senhor, é somente por Jesus Cristo. Mas você pode escolher outro caminho se você quiser. Você é livre, eu sou livre. Pedro podia escolher outro caminho, eles podiam até estar em outro caminho, mas o que Pedro disse é: Senhor, para quem eu irei? Ele não falou para onde eu irei, ele falou: Senhor, resumindo, você acha que eu vou ser louco de sair daqui? Sabe o que é isso? Ele passou de conhecer, ele convivia, ele estava com o mestre, ele via as coisas que o mestre fazia. Na hora ele falou: eu vou arredar meu pé? Jamais. Para quem eu irei, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Resumindo, você pode até estar no outro caminho, eu vou estar com o Senhor. Você pode estar para lá, eu vou estar com o Senhor, porque não se depende do caminho, o negócio é aonde Jesus está. Mas essa decisão só toma quem convive com Jesus. Quem conhece Jesus não toma a decisão de abandonar as práticas do pecado. Quem somente conhece Jesus não permanece firme no caminho. Sabe por quê? Como eu disse, tem lutas, tem dificuldades. Como eu disse nos dias de hoje: eu estou cansado, eu vou desistir. Você acha que também nós não passamos por isso? Até o próprio Jesus, lá chorando, sofrendo com lágrimas de sangue, suando sangue, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Sabe, irmãos, então hoje muitos estão nesse discurso. Eu não estou desprezando as dores, eu não estou desprezando a dificuldade. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser íntegro, reto, temente ao Senhor e desviar do mal, mas também não é impossível. Mas se você de fato convive com Jesus, as aflições desse mundo, as aflições presentes, não vão se comparar com a glória que se há de revelar de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas nós temos que permanecer firme.
Sabe por quê, irmãos? Quem conhece Jesus não permanece firme, ele retrocede. E aquele que retrocede, a palavra de Deus vai dizer, lá em Hebreus capítulo 10, do 37 em diante, aquele que recua, eu não tenho prazer nele. Jesus não está falando de perfeição. Jesus não está falando de você ser o cara. Jesus não está falando de você estar acima da média. Não, Ele está falando para você confiar que Ele é o seu bom pastor. Vai ter dia que você vai estar deitado, vai ter dia que você vai estar prostrado, mas Ele vai te pegar nos ombros e vai te carregar para te trazer de novo para o lugar em segurança. Mas é preciso você entender, irmãos, que nós temos que sair da posição de fariseu e de escriba. Sabe, irmãos, fariseu e escriba, infelizmente, se tornam hipócritas. Porque quando a gente fala de amor, que tem que amar, e eu não amo o meu irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Primeira coisa, irmãos, que esses escribas aqui de cara já mostrou, e Jesus já alinha eles aqui nessa parábola. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas, e ao próximo. Eles chegaram ali de cara, já mostrou que eles não amavam a Deus, então logo não amavam o próximo, porque estava falando, Jesus senta com esses pecadores, ainda come com eles. Sabe qual é o maior problema do fariseu e do escriba? Ele acha que ele conhece tudo, ele acha que ele manda. O problema do escriba e do fariseu, ele acha que ele é o dono da igreja. Ele acha que ele é o cabeça. Não, o cabeça é Jesus Cristo. Nós somos membros desse corpo e cada um tem a sua função. E você é muito importante aqui nesse lugar. Acha que define quem pode entrar, quem pode sair. Sabe, irmãos, ficam fazemos às vezes acepção de pessoas, voluntária ou involuntariamente. Será que às vezes nós estamos trazendo mais pessoas para nós? Ou nós estamos expulsando as pessoas daqui para fora? E quando eu falo isso, eu trago uma reflexão, é para mim, sabe? Mas aqui, ó, eu como pastor aqui dessa igreja, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho o meu compromisso. Mas eu quero te dizer que você também como membro, você também tem, que você faz parte do mesmo corpo que eu. Você precisa entender qual é a sua função aqui dentro desse lugar. Mas se você só conhece Jesus, você vai achar que você está numa recepção por causa que o pastor pediu para você estar. Se você está no louvor, você vai entender que foi porque o pastor que pediu para você estar. Se você está no diaconato, você vai entender que foi o pastor que pediu para você estar. Então no dia que você entender que você não deve estar mais, você simplesmente vira as costas e sai. Infelizmente são atitudes de nós que conhecemos, mas não convivemos. Irmãos, para mim é um privilégio poder hoje trazer uma palavra. Eu sei das responsabilidades e do meu compromisso com Deus. Ninguém precisa me falar nada. Eu sei do que eu preciso fazer. Mas a verdade é que Deus sabe que nós somos falhos, que nós vamos errar, que nós vamos falhar, que nós vamos fracassar. Mas todos os dias da minha vida eu tenho buscado me parecer mais com Jesus. E um dos problemas que às vezes de nós nos tornamos fariseu e escriba é que nós queremos aparecer e Jesus desaparecer, sendo que tem que ser o contrário. Eu tenho que sumir e Jesus aparecer. Sabe, irmãos, por isso que às vezes não trazem-se as palavras que deveriam ser tragas. Por isso que às vezes estamos vivendo em um lugar, em dias que as pessoas já não acreditam em mais nada e em ninguém. Porque aqueles que deveriam anunciar a verdade, que já entendem que são os dos 99, que já estão consolidados, infelizmente estamos apáticos, paralisados e inconstantes na nossa fé. Irmãos, hoje em dia, infelizmente, se nós formos fazer uma análise, nós vamos chegar à conclusão que nós conhecemos Jesus, mas que nós não convivemos com Jesus. Prova essa por causa das decisões que nós tomamos. Prova essa por causa das práticas que nós exercemos. Será que de fato eu conheço Jesus ou eu convivo com Jesus? Se coloque de pé no seu lugar, Ministério de Louvor pode subir. A cada dia que passa, os dias são maus. Jesus, ele veio, irmão, para o pecador, irmão.
quero dizer para você que ninguém aqui passa batido. Que é isso, pastor? Todos nós pecamos. Todos nós aqui pecamos. Todos. Do maior ao menor. Mas Jesus Cristo, Ele trouxe para mim e para você, através do sacrifício que Ele fez, a salvação. E o pecado já não mais nos domina, não mais tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmão, você precisa tomar uma decisão hoje na sua vida. Você conhece Jesus ou você convive com Jesus? Irmão, quem convive com Jesus não desiste. Quem convive com Jesus não abandona o arado e olha para trás. Quem convive com Jesus, ele se importa com o próximo. Quem convive com Jesus ama as coisas dele. Quem convive com Jesus tira tempo, investe tempo com ele e para ele. Quem conhece Jesus não se preocupa se ele vai vir, se ele não vai vir. E verdade é que muitos de nós às vezes estamos baseando quem é Jesus só porque ouvimos falar. Assim como Jó disse: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Antes eu só conhecia, eu tinha deduções, eu ouvi dos meus pais, eu ouvi das minhas gerações, mas agora eu convivo com o Senhor. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Chega de apenas conhecer. Conheceu? Vai, aprofunda no relacionamento, aprofunda a intimidade, para que Ele possa revelar e te mostrar qual é o plano dEle com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Sabe, irmãos, nós não temos mais tempo para isso. Sabe, irmãos, a inconstância, ela tem dominado de uma forma geral. Sabe, irmãos, e nós em todo tempo estamos colocando culpa em terceiros. Em todo tempo nós estamos arrumando desculpas, sendo que o que era impossível para mim e para você, Jesus fez. Irmãos, às vezes nós estamos como escriba e como fariseus, e às vezes o pecador está do lado ali, para a gente sentar do lado dele e falar: ei, tem um plano de salvação para você, meu filho, tem um plano de salvação para você, minha filha, mas nós estamos ocupados demais, nós estamos sobrecarregados demais, afinal de contas, nem eu mesmo sei o que eu quero. Sabe por quê? Eu só conheci Jesus. Quantas pessoas que estão regressos na sua caminhada cristã, e se você continua só em conhecer, deixa eu dizer, daqui a pouco você vai parar. Que é isso, pastor, você é doido? Não, irmãos, não é doido não, mas vai olhar essas pessoas que em todo tempo falam isso, que vai parar, que vai desistir, que vai abandonar, que vai jogar tudo. Elas só conhecem, não convivem, não tem tempo com o Senhor, não tem tempo com a palavra, não tem tempo de oração, não tem tempo de vida com Ele. Aí é difícil. Aí é difícil. Mas Jesus está nos chamando hoje. Jesus está nos chamando hoje para a gente poder alinhar a nossa vida. Jesus, Ele veio para o pecador, irmão. Seu amigo que não é convertido já sabe disso? Seu parente que ainda não reconheceu Jesus sabe disso? Ou nós estamos assim: nem misturar eu misturo, nem conversar eu converso, escriba e fariseu. Não quero nem estar perto, escriba e fariseu. Só conheceu a Jesus, mas não convive com Jesus, porque se convivesse, estava lá, anunciando a verdade do Evangelho. Não estou falando que você tem que compactuar com as coisas que eles fazem. Jesus se sentava com pecador, mas com adúltero, com prostituta, mas você não vai ver Jesus se prostituindo, você não vai ver Jesus adulterando. A gente precisa entender isso, isso tem que ficar muito bem claro. Agora, nós estamos, às vezes, nem nós às vezes, sabemos, de fato, o que Jesus quer com nós. Por isso que às vezes nós não falamos, nós não anunciamos. Tem muitas pessoas que hoje ainda estão, caminhando, por causa de medo. Jesus não quer você com medo, irmão.
O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E eu vou te dar uns minutinhos aí para você orar. Se você está na situação de ovelha perdida, de pecador, Jesus veio para você ser levado ao arrependimento, que Jesus quer cuidar de você. Agora, se nós já estamos naquela turma dos 99, que entendemos que somos consolidados, que somos justos, como diz ali a palavra, tome cuidado para você não se tornar um escriba e um fariseu. Tome cuidado. Jesus não teve problema com o pecador, mas com esse tipo de pessoa Jesus teve, sabe por quê? O escriba e o fariseu, ele é soberbo, e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Daquele que chega e reconhece: Jesus, eu sou falho, eu sou pecador, eu careço e dependo da tua misericórdia. Esse alcança graça, esse alcança virtude do Senhor. Mas o soberbo, o arrogante, não. Então tome muito cuidado. Faça a sua oração nessa noite. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você e eu precisamos conviver mais com Jesus. Eu, pastor Walsh, preciso conviver com Jesus todos os dias da minha vida. Eu reconheço que se eu só conhecesse Jesus, nem aqui mais eu estaria, irmão. Muitos conheciam Ele pelos milagres, pelo pão, mas teve aqueles que conviveram
Quando se convive, você ama, você toma prazer de tal forma. Prova que muitos morreram de uma forma terrível, mas não negaram o amor, porque eles conviveram com Jesus e sabia que valeria a pena. Por que muitos de nós estamos querendo abandonar a fé? Por que muitos de nós estamos retrocedendo? Porque a gente ainda não entendeu que vai valer a pena. Mas isso é somente para quem convive com Jesus. Quem só o conhece não vai desfrutar dessas coisas. Nós precisamos conviver com Jesus. A minha oração nessa noite é que eu e você possamos conviver com Jesus de tal forma da gente arrebatar os propósitos dele, a vontade dele, que aonde a gente estiver, a gente não vai cessar de falar do amor, do perdão dele para o pecador. Às vezes nós estamos às vezes dispersos, que do nosso lado tem pessoas gemendo, como aquela ovelha que está fora do aprisco, está em perigo, e o inimigo vai arrebatar ela. E nós sabemos aonde tem segurança para essa ovelha. Jesus veio para salvar e buscar todo aquele que está perdido. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? Quando nós convivemos com Jesus, nós entendemos aquilo que Ele disse que Ele estava indo. Como eu disse, nossa caminhada cristã ela não é fácil. E Jesus sabia que não seria fácil. Tanto que Ele disse: ei, olha só, eu estou indo para o Pai. Eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar dentro de vocês. Ei, pode ficar tranquilo, vocês não estão só. Eu não vos deixo órfão, eu não vos deixo sozinho. O Espírito Santo está em vocês. Mas somente quem conhece Jesus. Simplesmente conhecer não adianta. Tem que conviver, porque você vai entender o que Jesus quer usar a sua vida. Existem tantas pessoas aí fora que estão esperando um posicionamento meu e seu. Pastor, não é responsabilidade minha, mas é responsabilidade de quem decidiu conviver com Jesus Cristo. De você não deitar a sua cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, sabendo que tem pessoas aí que precisam de ouvir do amor de Jesus. E você pode fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. A minha oração nessa noite é que haja um convencimento através do Espírito Santo no meu e no seu coração. Porque não tem palavra que o pastor fale que vai levar alguém a esse convencimento. Somente o Espírito Santo pode trazer esse convencimento. Coloca a mão na altura do teu coração, se você pode, assim nessa noite. E eu deixo aqui para você essa perguntinha: você conhece Jesus? Ou você convive com Jesus? E se você está aqui nessa noite e você se encontra às vezes dessa forma, lá do início, você está sofrendo com pessoas falando ao seu respeito, te denegrindo, sabe, irmãos, falando que você não tem jeito, que é isso, que é outro. Tem jeito para você sim. Basta você entregar a sua vida para Jesus. Basta você reconhecer Ele como seu Senhor e seu Salvador, porque você já está nos ombros de Jesus. O sacrifício foi feito há mais de 2000 anos atrás, e Ele incluía a mim, Ele incluía você. Então a salvação é para você. Se tem algum escriba, algum fariseu falando que a salvação não é para você, deixa ele falar para lá. Eu te afirmo, biblicamente, a salvação é para você. Pai, em nome de Jesus,
aqui estão os teus filhos unidos neste lugar. Jesus, o Senhor conhece o mais profundo, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Senhor, nós nos arrependemos aqui nessa noite, Pai, de todos os pecados cometidos. Pecados esses, ó Pai, voluntários e involuntários. Porque a verdade é, Pai, que o Senhor é um Deus tão justo, um Deus tão bom, que tem pessoas que estavam cometendo coisas que desagradavam o Senhor, mas às vezes eles nem tinham ciência disso. Mas a partir do momento que o Senhor traz essa clareza, aí tudo novo se faz. O Senhor não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Então hoje, Pai, o Senhor está perdoando todos os pecados. Todos os pecados, ó Pai, que são aqui confessados diante do Senhor. Sabemos, Senhor, que as consequências elas ficam, que as consequências elas vêm dos nossos atos, eles sendo voluntários ou involuntários. É a consequência do plantio que nós fizemos. Mas eu sei, ó Deus, que o pecado, eles são todos perdoados e nós somos lavados e remidos pelo Teu sangue. Senhor, nessa noite também eu quero Te pedir perdão pelas vezes que nós somos escribas e fariseus, Pai, na vida de alguém. Nos perdoa pelas vezes, ó Pai, que nós julgamos, que nós afirmamos. E fizemos isso, Pai, achando que a gente sabia demais quem o Senhor era, quando na verdade nós só tínhamos um conhecimento raso do Senhor. Porque se nós convivêssemos com o Senhor, nós não faríamos tais coisas, tais práticas de forma alguma. Muito pelo contrário. E às vezes, Deus, verdade é que nós estamos como esses homens aqui, tratando aqueles homens que estavam recebendo a palavra de vida, a palavra de salvação. Nós estamos murmurando, porque o pecador está entrando aqui, Senhor, sendo que nós também somos. Nos perdoa pelas vezes que a religiosidade nos cegou. Nos perdoa pelas vezes que a gente achou que estava fazendo as coisas, ó Pai, por só Te conhecer, que o que nós estávamos fazendo era para o homem e não era para o Senhor. Nos perdoa pelas vezes, ó Pai, que nós fomos omissos em dedicar tempo em conviver com o Senhor. Nos perdoa, Jesus, nessa noite. Porque eu sei, ó Pai, que aqui neste lugar existem, Pai, todas essas pessoas, na verdade, Pai, têm um potencial gigantesco, sim, Pai, para fazer a diferença aonde elas estiverem, cheias do Teu Espírito Santo, embaixadores, pregadores da Tua palavra, anunciadores das boas novas, a verdade do Evangelho. Mas isso, Pai, só pode ser possível se nós convivemos com o Senhor e passarmos do nível de somente conhecer. Que cada um aqui, Pai, possa ter no seu coração esse desejo de conviver com o Senhor todos os dias, para que possamos ser aperfeiçoados, moldados conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Jesus, que nós possamos todos os dias nos importar em fazer a Tua vontade, em conhecer o que o Senhor ama, o que o Senhor deseja e o que o Senhor quer até a Sua volta. Fazendo assim, Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meu querido. Olha só, acredite no plano que Jesus tem para a sua vida. Saia desse nível de só conhecer Jesus, passe a conviver com Jesus, e você vai ver que toda a sua vida vai mudar por completo. Irmãos, errar nós vamos errar, pecar nós vamos pecar. Jesus sabia de tudo isso. É por isso que Ele não nos deixou sozinho. Ele deixou o auxiliador, Ele deixou aquele que vai nos conduzir na verdade, que é o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, isso é um sinal que você escolheu conviver com Jesus Cristo. Pode se assentar no seu lugar, me dar alguns minutinhos. Vou dar apenas alguns recados aqui e nós já vamos embora para nossa casa, em nome de Jesus.